Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, o presidente Lula, ele deu uma entrevista para o UOL e a jornalista Daniela Lima, ela é uma excelente jornalista e ela tirou dele ali algumas coisas, fez algumas perguntas que geralmente as pessoas ficariam meio cismadas de fazer. Mas enfim, e o que ela perguntou ali de mais relevante foi em relação ao filho dele, que estão querendo envolver ele nessa questão do INSS, essa coisa toda, do careca do INSS, esse rolo todo. E, na verdade, nós sabemos quem realmente tem envolvimento com esse careca do INSS. Mas, quando foi perguntado ao presidente se o filho dele tivesse algum envolvimento com isso tudo, que a gente sabe que não, mas ele falou o seguinte, que já conversou com o filho dele e disse o seguinte: se você tiver envolvido em alguma coisa errada, você vai se virar sozinho, o problema é seu. Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer, como a gente falava, ó, você é de maior de vacinado, você fez errado, você arca com sua responsabilidade e acabou. Foi o que ele falou. Ao contrário do Bozo, do genocida, do presidiário, que quando foi questionado em relação ao filho dele, ao Flávio Bolsonaro, sobre as rachadinhas, ele fez um escarcéu, falou que mudava o diretor da Polícia Federal, mudava, enfim, mudava tudo, inclusive o ministro, que ele acabou fazendo. Então, assim, pessoal, a diferença é essa, entre o presidente Lula, entre as pessoas que têm moral, com os bandidos, com os genocidas, com os canalhas, com os negacionistas, com os fascistas. A diferença é essa. Enquanto o presidente nas suas entrevistas ali, ele deixa bem claro aquilo que realmente ele faz, o que realmente ele é, só que eu acho que falta é o presidente dar mais entrevistas como essa que ele conceder mais entrevistas, marcar com jornalistas, uma coletiva de imprensa, enfim, mostrar o que realmente ele está fazendo, porque ali ele falou centenas de coisas que ele está fazendo que a maioria das pessoas não sabe. Ou você vai às redes sociais procurar, mesmo assim é difícil, você não fica sabendo tudo que ele está fazendo, tudo que está acontecendo hoje de positivo no Brasil. Agora, eu só fiquei meio chateado quando ela falou do Galípolo, do atual presidente do Banco Central do Brasil, que ele meio que, nós criticávamos muito o Roberto Campos Neto, eu mesmo aqui nas redes sociais falava demais em relação a isso, porque nós vemos hoje, ele fala que a relação dele com o Galípolo é uma relação de confiança, só que eu acho que o Galípolo, ele é de confiança dos empresários, dos banqueiros, da grande mídia, ele é de confiança dessas criaturas, não do povo brasileiro, porque não sou eu que estou falando aqui nesse vídeo, não sou eu que comento nas minhas redes sociais, eu não sou economista, mas assim, nós vemos economistas do mundo todo não entenderem um país que está dentro da linha correta, como o Brasil está hoje, e ter essa taxa de juros absurda que tem. A maior taxa de juros do mundo é essa do Brasil. Então isso não tem cabimento, isso não existe, não cabe em lugar nenhum, as pessoas não conseguem entender isso, o porquê disso. Os Estados Unidos estão ali se deteriorando, se quebrando, a taxa de juros lá é 2%. Entendeu? O Brasil, com tudo isso, desemprego, as pessoas quase todas empregadas, a Bolsa de Valores tendo superado o tempo todo, o dólar caindo quase que todo dia, tanto que a grande mídia anuncia a queda do dólar durante 2 dias. Se ele continuar caindo, eles não falam mais. Eu acho que tem medo das pessoas saberem o que está acontecendo. Mas a gente sabe, é só você ir nas redes sociais e procurar saber. Então é isso, pessoal. O que a gente comenta aqui nós que somos chamados de esquerda, o que nós comentamos aqui, nós chamamos a atenção, principalmente da Secretaria de Comunicação do governo, é sobre isso. É divulgar o que está acontecendo de positivo no Brasil, porque estão fazendo um escarcéu agora, querendo muitas pessoas falando que é culpa do Lula, na Câmara dos Deputados, eles aprovarem uma medida para aumentar o salário dos servidores ali, cargos de confiança, enfim, servidores do Senado, da Câmara dos Deputados, e as pessoas fazem um escarcéu que o Lula... Não é o presidente. E tem um detalhe, nós temos que dar a César o que é de César. Muitos funcionários públicos, esses funcionários que nós estamos aqui, que são cargos de confiança, essas pessoas ali estão há quase 4 anos sem ter aumento de salário. Então tem pessoas ali que vão chegar a um teto salarial de 46 mil reais, desculpem, de 46 mil reais, minha garganta coçou. Mas depois de 2028, até lá isso vai tendo um aumento, só que esse teto aí,
passando do teto, eu acho que o presidente Lula vai vetar, isso aí não vai passar, ainda tem que sancionar. Agora, o aumento de 8% para os funcionários do Senado da Câmara, eu acho que é correto, é justo, entendeu? Que tem muito tempo que esse povo não tem aumento de salário. Agora, isso vai acarretar para o governo, por ano, 568 milhões de reais. Só que eles acham um absurdo. Agora, ninguém acha um absurdo, ninguém fala. É por isso que eu fico indignado, porque parece que até dentro do próprio governo é blindado esse negócio. Porque ninguém fala dessa maldita taxa de juros que o Brasil paga, dessa dívida pública. O ano passado foi pago, sabe quanto? 1 trilhão e 100 bilhões de reais. 1 trilhão e 100 bilhões de reais foi pago dos juros dessa maldita dívida. Por que ninguém pode falar sobre isso? Por que esses juros não podem ser reduzidos? Por quê? Então, e entra mais um detalhe, se a taxa de juros não tivesse tão alta, como está hoje, 15%, esses juros que o Brasil, esse valor que o Brasil pagou, desses juros, dessa dívida, dessa maldita dívida, seria pela metade. Se os juros estivessem ali 7%, que já era muito para a atual situação do Brasil, já era muito. Mas o que o Brasil pagou 1 trilhão e 100 bilhões de reais no ano passado dos juros dessa dívida, teria pago a metade. Então sobrariam ali 550 bilhões de reais para que fosse investido em saúde, em educação. Mas quando vem esses comentaristas de economia da grande mídia, estou falando aqui principalmente da Rede Globo, que é o que você mais vê, eles só falam da mesma coisa que o Banco Itaú emitiu ali o Banco Itaú emitiu ali uma lista de cortes que o Brasil deveria adotar. O Brasil ia se transformar no que é a Argentina hoje, que a grande mídia não fala disso. Mas ele está falando ali nada mais é do que o Banco Itaú está ali indicando que tem que ser cortado da educação, da saúde, da segurança, do aposentado e diminuir, não dar aumento do salário mínimo durante pelo menos 4 anos, 3, 4 anos, como o Bozo fez, como o Paulo Guedes fez. Não deu aumento, o salário mínimo ficou sem aumento. Durante os 4 anos que o Bozo ficou no desgoverno dele, o salário mínimo não teve aumento. No último ano, ele teve a cara de pau de vir a público e falar que estava ali dando um acréscimo no salário mínimo de R$35. Em 4 anos. Então, toda a miséria que acontece nas proporções do governo, vamos dizer assim, ali nas previsões do governo, tudo que o governo faz ali, que ele planeja fazer em prol do povo, a grande mídia é a primeira a vir para cima, cair de pau, falar, descer a lenha, que o governo tem que tirar. Só que eles falam que tem que tirar só do pobre. Porque, como o Lula disse na entrevista que ele deu ao UOL, ele falou que o empresário, quando ele paga ali, quando ele paga alguns juros que ele paga ali, principalmente em relação aos salários dos funcionários, tudo aquilo que ele paga é descontado no imposto de renda. Então, quem acaba pagando é o pobre. O pobre paga juros em tudo que ele consome, em tudo que ele faz, ele paga juros e acaba pagando... imposto de renda, pagando os impostos que é descontado no imposto de renda dos super ricos, quem acaba pagando é o pobre. Olha que merda, entendeu? Olha que desproporção. Então, no Brasil, só quem paga juros é pobre, entendeu? Só nós que pagamos, só quem paga imposto de renda é pobre. Agora tem isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e para quem ganha de 5 a 7.350, tem uma redução do que a pessoa pagava. Eu acho correto, só que no final da linha, entendeu? Toda essa redução toda que tem, quem paga é o pobre, porque você paga em tudo que você consome, você está pagando. Então, quem acaba pagando é o pobre. Não adianta, agora você vê principalmente esses parlamentares do PL, desse partido maldito, que essa porra podia acabar, esse partido podia ser extinto, principalmente eles 29 parlamentares, deputados federais, 95% do PL, dos 29, votaram contra
essa medida do gás que o governo, a PL do gás para que as pessoas, o pobre que não pode comprar, que tenha o gás de cozinha para não ter que ficar atrás de lenha, para não ter que ficar desmanchando cerca dos outros para cozinhar feijão, que a pessoa tenha o gás. Eles votaram contra. Aí o desgraçado faz uma caminhada daquela que hoje ninguém fala mais nada, entendeu? Aquela caminhada fake, aquela palhaçada que ele fez para chamar a atenção do gado, dos idiotas, daqueles que escutam apito de cachorro, dos vira-latas, que me desculpem os vira-latas, e dos bagres, que me desculpem os bagres. Fizeram aquela palhaçada toda para quê? Quase que aconteceu uma tragédia, quase que morreu pessoas ali, entendeu? Eletrocutadas por causa do raio. Não sei se ainda tem gente internada, que eu acho que tem. Então foi o que aconteceu e mais nada. O único fato relevante que teve ali foi o raio lá, que quase matou um monte de gente. Só o povo deu sorte. Deviam estar todo mundo aí de tênis, né? Porque se tivesse ali com outro tipo de calçado, tivesse descalços ali, pagando promessa, tinham se ferrado, tinham morrido um monte. Foi o que aconteceu, é o que essas desgraças fazem. Agora, tudo que vem dessas pragas, desses fascistas, desses nazistas, desses canalhas, principalmente do tal do Gustavo Gay, do Nicole, do Jordi, essas desgraças todas, ninguém fala nada. A grande mídia não está mais falando no Sóstenes Cavalcante. E os 500 mil veio de onde? Só o que estava ali, os 500 mil que estava ali, que era 500 mil. Ele tinha tirado 30 ali para comprar alguma cerveja, fazer um churrasco, e o restante estava ali, até agora não foi explicado. Arrumou uma casa, que a casa continua sendo vendida, continua à venda, nada. E a grande mídia simplesmente abafa. Se fosse algum parlamentar de esquerda, todo dia, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no Fantástico, no final de semana, estavam falando disso. Ia botar repórter investigativo para ver de onde é que veio isso, de onde é que foi esse dinheiro, o que é que está acontecendo. No entanto, como é da extrema-direita, abafaram. E o projeto Tarcísio continua, porque a Michele está aí polvorosa. Estava em depressão porque o marido estava preso, já tem 2 semanas, 5 visitas que ela não foi. Talvez ela vá amanhã, porque agora é quarta e sábado. Mas já foram 5 visitas que se passaram e ela não foi, simplesmente porque o Bozo lançou o Flávio Rachadinha a candidata a presidente da República, porque ela queria sair como vice do Tarcísio, e a grande mídia queria o Tarcísio, e os banqueiros queriam o Tarcísio, ainda continuam querendo, os grandes empresários, e o bicho está pegando para o lado da extrema-direita, o quebra-pau direto, e para essa briga toda desses caras aí, eu torço para a briga, eu quero que eles se engulam. É isso aí. Ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.